Eu queria saber, Cristal, você acabou se especializando dentro do veganismo em um termo que é desconhecido, acho que para 90% dos veganos ou mais, mas muitos têm isso e não sabem, né? Eu acredito pelo menos, que é a vistopia. Sim. Existe essa palavra em inglês também, né? Vistopia. Vistopia. O que é isso? Por favor, explica pra gente e vamos ver se alguém aí vai se identificar, se tá passando por isso, e aí comenta também. Vou perguntar pra ele se ele I never heard. Have you ever heard about vistopia? Bom, a vistopia, ela basicamente é a angústia de ser vegano em um mundo não vegano. É o resumo, né? Porque a gente fala muito sobre a saúde física do vegano, sobre nutrição. Ainda bem, a gente já tem bastante coisa sobre esse assunto. Acho que a gente ainda tem muita coisa para caminhar ainda. Quanto mais estudos científicos, quanto mais nutricionistas especializados nisso, melhor. Tem muita gente falando sobre a questão ambiental. Temos muita gente falando sobre a questão do sofrimento animal, que com certeza é o foco e sempre vai ser. Porém, existe um assunto pouquíssimo falado, mesmo dentro da comunidade vegana, que é a saúde mental da pessoa vegana. Lido com muitos desafios de saúde mental também. E desde que, antes mesmo de eu virar vegana, eu tinha esses sintomas, digamos assim, da vistopia, né? Sem saber o que era. Naquela época também esse termo não existia. Que eu chorava muito pelos animais, eu ficava desesperada. Mesmo quando você comia carne? Mesmo quando eu comia carne. Interessante. Era um começo ali. A compaixão tava tomando conta. Exatamente. Aí se despertar. A vistopia, quem criou é uma psicóloga que mora na Austrália chamada Claire Mann. Ela cunhou esse termo em 2017 no livro dela chamado Vistopia, The Anguish of Being Vegan in a Non-Vegan World. Que é Vistopia, a angústia de ser vegano em um mundo não vegano. E ela já é uma psicóloga já de longa data, de décadas, e é vegetariana há décadas também, e é vegana já há uns 15 anos. E ela percebeu durante esse trabalho dela de anos que o público vegano tinha dores muito específicas, que outras pessoas não enfrentavam. It's true. It's very important topic. I'm glad you brought it up because, I worked for 10 years in an animal rescue shelter when I was very young. Ela falou que ela, desde muito nova, ela resgatava animais, trabalhava com outras pessoas que resgatavam animais. Então ela viu coisas muito horríveis, né? E quando ela tinha uns 18 anos, ela teve um burnout. Que é um... Como é que fala burnout em Burnout português? não tem tradução. Eles falam, a gente esgotamento mental. Um esgotamento mental, isso. Mas a gente aqui no Brasil, a gente fala burnout também. Usa também. Síndrome de burnout. E aí ela começou a pensar formas de como é que ela poderia estar ainda dentro desse ativismo, mas de uma outra maneira. E aí foi aí que ela começou a conectar a música com o ativismo também. Voltando aqui, me ajuda, gente. Voltando na vistopia. Deixa eu te fazer uma pergunta também que eu fiquei curioso a respeito. Você acha que... Primeiro, a vistopia é o nome de uma doença? Ou como eu classifico a vistopia? A vistopia não é uma doença. Tá. Não é uma patologia. A própria Claire Mann, ela na verdade, ela criou esse termo justamente para explicar o que a vistopia não é. Que não é uma patologia. Porque ela começou a perceber que os médicos, enfim, psiquiatras, assistentes sociais, psicólogos, estavam patologizando o veganismo. Como uma depressão, alguma coisa assim? Essa pessoa ela é depressiva porque ela é vegana, ela tem transtorno alimentar porque ela é vegana, ela tem dificuldade de social adjustment, se ajustar na sociedade porque ela é vegana, de se encaixar. Patologizando o veganismo. Então, ela começou a ver um problema nisso. E pra justamente fazer o caminho contrário. Olha, isso não é uma patologia. Na verdade, é uma reação normal de quem é o ser humano e vê tudo que a gente vegano tá vendo, né? Então, na verdade, a vistopia, ela tem duas etapas. Primeiro, é a etapa do despertar. A vistopia é um despertar para um mundo de opressão contra os animais, né? A vistopia vem o V vem de vegan e o istopia vem de distopia, que é esse mundo de opressão, enfim. Que é o contrário de utopia, que é um mundo de plena harmonia, enfim.
E aí ela juntou essas duas palavras porque é esse despertar para um mundo onde a gente vive literalmente uma distopia em relação aos animais, porque os animais são completamente oprimidos. Perfeito. Então, e a gente desde pequeno, a gente é acostumado a aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Desde pequeno é normalizado pra gente que os animais estão aqui para servir a gente e que é ok comer carne e comer o leite, comer o ovo e nas caixinhas, nas embalagens, os animais estão felizes, então a gente nem desconfia, né? Uhum. Tem essa ideia de que, mas se o boi foi abatido, foi de forma rápida, indolor, ele viveu livre no pasto. E quando a gente se depara com a realidade, o nosso mundo cai. É um choque muito imenso. Então, a primeira etapa da distopia é esse despertar para um mundo distópico, em relação aos animais. E você acha que a distopia, ela atinge mais homens ou mulheres, ou é igual? Que você conversa com muitas pessoas que alegam ter distopia, sentir. Como é que é? Ter distopia ou sentir distopia? Como é o termo correto? Tá. Aí eu vou falar da segunda etapa da distopia. Ok. Tá. Traduzo aqui a primeira... Dá aquele tapa. The dystopia comes from... E aí a segunda fase são os sintomas, né? Não é uma patologia, mas para simplificar... Então a pessoa sente distopia, ela não tem ela distopia. experimenta a distopia. Tá. Eu falo, eu tenho, você tem. Tá. É um termo muito novo, né? De 2017. Então a gente, assim, os caminhos ainda estão se consolidando, estão sendo feito mais estudos sobre isso, o assunto está sendo mais falado. Justamente eu resolvi engatar por esse lado do ativismo no veganismo, onde eu sentia falta, que é a questão da saúde mental. Nunca tinha ouvido falar. Você ouviu através de mim? Foi por meio de... Lá no VegFest? Foi? E agora? Talvez... Acho que não, acho que pelo seu Instagram mesmo. Pelo Insta, primeiro. Pelo Insta. Eu faço esse trabalho justamente porque eu senti falta, né? E é escassa mesmo a informação sobre isso. E mudou a minha vida ter contato com esse termo. Porque aí quais são os sintomas, né? A gente desperta. Aí quais são as fases? A gente desperta e a gente fica, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Então a gente começa a pesquisar e a gente decide se tornar vegetariano, vegano. E a gente fica muito alegre que a gente conseguiu, né, sair disso. Aí ao mesmo tempo a gente começa a ficar muito triste, porque a gente vai pesquisando cada vez mais e a gente fica tão desesperado que a gente quer despertar todo mundo à nossa volta. Né? E depois que a gente começa a tentar despertar as pessoas, a maioria não leva isso para um lado bom. Elas não querem saber, elas viram a cara, elas minimizam o problema e ainda são hostis com a gente. Inclusive as mais próximas, né? Que você ama, familiares, amigos e Exatamente. tal, né? E aí é que funde mais. Exato, porque impacta todas as áreas da sua vida. Virar vegano, gente, não é como o veganismo não é uma dieta, não é simplesmente, eu sou intolerante a glúten. E aí, gente, olha, eu não como mais glúten. Ninguém vai fazer uma cena por causa disso. Mas a partir do momento que você fala que você não come mais carne por causa dos animais, pronto. Aí acabou. Que bate na consciência da pessoa, Exatamente. Ela fala, mas eu sou cruel? Não sou. Aí começa. Isso. E aí você quer apenas um mensageiro, você é hostilizado muitas vezes, você é excluído. E aí você mesmo passa a não se sentir pertencendo aos grupos que antes você sentia parte, na sua família, com seu companheiro, no seu trabalho. Então impacta todos os aspectos da vida da pessoa. Então por isso que é tão importante falar sobre a questão da distopia. I think this is for a positive spin in all the heavy stuff. It's also great that being plant-based or going vegan, whatever label you want to use. Ela tá falando que o bom é... Porque o veganismo, no final das contas, todos os aspectos do veganismo são positivos, no final das contas. Então, se a pessoa ela não quer saber da questão do sofrimento do animal, tem a questão ambiental, tem a questão de saúde, que está comprovada pela ciência também. Então, a gente tem bastante argumentos para usar, a depender da pessoa que está ali do outro lado com quem a gente está conversando. Voltando à distopia, você acha que ela atinge mais homens, mais mulheres, ou não tem diferença nenhuma? Ou um grupo assume mais que o outro? Como você enxerga isso? Tá, eu não tenho dados
práticos científicos sobre isso. Tá. Talvez a Claire até tenha, Uhum. porque ela fez diversas pesquisas com as pessoas. Então, provavelmente nas pesquisas que ela fez, ela tem os dados do sexo, enfim, idade e tal. Mas assim, eu tenho um feeling que atinge igual todo mundo, porém, os homens já sofrem essa pressão da questão sentimental. Uhum. Por isso que são mais mulheres veganas do que homens veganos. Porque tem essa questão, mas se você não come carne, você não é masculino. Enfim, então acho que pro homem assumir que ele... Pra ele virar vegano já é um passo mais difícil que pra mulher. Uhum. Mas eu acho que a partir do momento que ele vira, também assumir que ele tem esse sentimento pelos animais não deve ser tão complicado. O passo mais difícil, eu acho, realmente é se tornar vegano.